Romana Novaes, Sabrina Sato, Ivete Sangalo, Kelly Key, Cris Flores, Luana Piovani e Rafa Kalimann são algumas das famosas que passaram pela dor de perder o bebê ainda na gestação. Chamado de aborto espontâneo, a perda gestacional é mais comum do que se pensa, mas nunca normal. E por mais que seja um dos assuntos mais complicados de abordar quando falamos sobre gravidez, reconhecer o lado doloroso é o primeiro passo para lidar com ele. E apesar da perda neonatal, é importante lembrar de algo simples: não é culpa de ninguém, já que são fatores externos que podem acontecer com qualquer pessoa. Pesquisas apontam que o abortamento espontâneo acontece entre 10% a 20% das gestações, ou seja, 1 a cada 6 mulheres no Brasil tem a gestação interrompida. Por isso, os 3 primeiros meses são tão importantes. É o momento em que o neném está em formação, na fase embrionária, na fase em que o neném está começando a definir os seus órgãos, está começando a acontecer o fechamento neurológico da coluna vertebral, do crânio, para evitar que a criança tenha anencefalia, espinha bífida. E uma dessas coisas é fundamental a gente começar a usar o ácido fólico antes da gestação. Avaliar quais são as medicações que a paciente está usando antes de engravidar, para poder saber se é necessário mudar o tipo de medicação ou abandonar aquela medicação, averiguar os riscos que ela vai ter durante a gravidez. Para isso é importante o planejamento reprodutivo, para isso é importante uma consulta pré-concepcional, o uso de medicações antes de iniciar a gestação e principalmente no começo da gravidez. O pré-natal é uma etapa fundamental da gravidez. Isso porque é nele que a gestante consegue ter uma boa assistência materna por parte da equipe de enfermeiros, médicos e até mesmo familiar, além de um acompanhamento da evolução do feto. Mas como toda gravidinha, é importante repouso durante não só a gestação, mas principalmente no primeiro trimestre. Nesse período do primeiro trimestre, hoje em dia as meninas fazem muito exercício de alto impacto, a academia coloca muita força, as pacientes que trabalham na indústria também precisam tomar alguns cuidados, porque elas estão expostas a alguns gases, algumas medicações, raio-x, que devem ser evitados durante a gravidez e principalmente no primeiro trimestre da gravidez, que é no momento em que o bebê está se formando, no período embrionário, em que ele está começando a se formar, em que as células estão se aproximando, estão começando a se formar os tecidos e os órgãos do recém-nascido. É comum que no aborto as mães sintam um sangramento vaginal, mas as causas ainda não são 100% conhecidas ou certas. No entanto, podem ter uma explicação ou suspeita. E eles são provocados por quê? O que é que podem causar o abortamento? Exercícios físicos excessivos, trauma automobilístico, trauma de agressão, pacientes que são tabagistas, pacientes que fazem uso de drogas ou álcools. Esses abortamentos acontecem geralmente no primeiro trimestre, por causa que é aquele momento em que o bebê está se formando.